Olha só, pessoal, qual que é o tema hoje, então, da nossa aula? Hoje nós vamos aprender a trabalhar aí com Nikon. Qualquer Nikon? Não. Hoje nós vamos aí aprender sobre as câmeras Nikon de entrada, tá? Quais são as câmeras Nikon de entrada? A linha D3XXX e D5XXX, tá? Que é a linha D3000, D3100, D3200, vai até, se eu não me engano, a D3500 ou D3600, tá? E a linha D5000, que vai 5100, D5200, e acho que, se eu não me engano, vai até D5500 ou 5600 também, tá? Essas duas linhas são as linhas de câmeras de entrada, e são essas câmeras aí que nós vamos abordar aqui, né? Que será o tema aí da nossa aula de hoje. Nós vamos aprender tudo sobre essas câmeras. Gente, eu vou fazer essa aula com a D3100, tá? Mas no geral muda muito pouco de uma para outra nas funções que nós vamos abordar, tá? Nós não vamos fazer um manual da câmera, ver todos os detalhes, todas as funções. Nós vamos ver o que é mais importante para você fazer o seu clique, para você aprender a fazer aí as primeiras configurações, as configurações essenciais, fundamentais, para você fazer aí um bom clique com a sua câmera, tá? E sendo assim, as funções não vão mudar, tá? De uma D3100 para uma D5100 ou para uma D5300. Pode mudar uma posição ou outra de menu, né? Algum item ali que vai ser muito fácil você se localizar aí na sua, se for um modelo diferente desse. Mas enfim, no geral, tudo vai ser muito parecido, tá? Essa aula aqui, ela é muito focada nas características técnicas da câmera, da Nikon, tá? Ela é muito focada aí no funcionamento da Nikon de entrada, da linha de entrada. Porém, se você quiser compreender a fundo, né, complementar isso aqui, que eu vou ensinar nessa aula, com a parte prática da fotografia, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o meu curso básico de fotografia, o curso introdutório de fotografia. São 5 aulas, tá? Meia hora cada aula, e no final você ainda conta com certificado. No curso você vai aprender velocidade, abertura, ISO, foco, fotometria, tá? Muito didático mesmo, e se aliar o conhecimento que você vai ter hoje aqui, da prática da câmera, mais o conhecimento de realização, né, de um bom clique que eu ensino nesse curso, né, aprendendo aí velocidade, abertura, ISO e tudo mais, que é necessário para uma fotografia, né, se você aliar o curso com esse conteúdo de hoje, né, você que usa Nikon, você vai fazer imagens incríveis. Você vai dominar a sua câmera e vai dominar aí a fotografia básica com certeza. E no final você ainda pega aí o seu certificado de participação desse curso, tá? Ele conta com certificado. Na última aula eu passo as instruções para você imprimir aí, né, o seu certificado, tá bom? Então é muito importante. Corre aí no link da descrição depois que terminar essa aula aqui, tá? Pode assistir essa aula normalmente, tá? Não vai atrapalhar em nada. Corre e faz a sua inscrição no curso. Gente, olha só. Eu vou abordar aqui as principais funções, tá? Os atalhos, os botões, tá? Os menus mais usados. E no final, tá? Dependendo aí de como for o tempo, nós vamos aprender a configurar o foco no botão traseiro, tá? Isso aqui vai ser um bônus que, se der tempo, eu vou passar aí no final para vocês, tá? Aprender a configurar o foco no botão traseiro em uma câmera de entrada, em uma Nikon de entrada, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer na sua câmera, tá? Você que tem aí, você que está acompanhando e tem alguma Nikon de entrada, e você já está usando ela há algum tempo, a primeira coisa que você vai fazer é resetar as configurações da sua câmera, tá? Eu quero que você resete e comece do zero,
Tá? É importante que você comece isso aqui do zero, porque muitas vezes você pode ter configurações aí que vão conflitar com o que eu vou passar aqui, e aí você vai ficar perdido, não vai saber, não vai dar certo e tal, e você vai ficar desesperado, e aí como que eu faço? Então vamos resetar as configurações da sua câmera, e aí a gente começa do zero, tá? Então primeira coisa é resetar a câmera, tá? Eu tô aqui com a minha webcam, tá, gente? Eu vou fazer aí, eu vou mudar a câmera aqui, tá? Você vai entrar aqui no menu. Você vai acessar a opção menu de configuração, que é onde tem essa chave aqui de boca, né? Aparecendo, tá? Vou usar um lápis aqui que é melhor. Então, ó, você vai entrar aqui nesta opção, tá? Menu de configurações. A primeira opção desse menu, vamos subir lá em cima, ó, restaurar opções de configuração. Quando você seleciona esta opção e dá um sim, ele restaura todas essas opções aí de configuração, tá? Eu não vou fazer aqui, porque eu já fiz algumas configurações de brilho do LCD e de temporizador do LCD, para ficar mais fácil de mostrar na webcam aqui a câmera. Então eu não vou resetar, mas você reseta a sua aí, tá bom? Feito isso, você vai agora na opção menu de disparo, tá? Que é a câmera aqui, ó, tá? Menu de disparo, e também vai resetar opções de disparo, tá bom? Feito isso, você resetou aí as configurações da sua câmera e nós estamos prontos aí para começar as configurações aqui, tá? Começar aí a nossa aula, tá? Eu vou desligar aqui e agora eu quero mostrar para vocês os botões, tá? Os botões mais usados aí, né? O que você mais vai usar na sua câmera, tá? Olha só, o botão número 1, né? O que você mais vai usar é o botão do disparador, tá, gente? Esse botão aqui, ele tem 2 estágios, tá? Quando você pressiona levemente, você sente o primeiro estágio do botão. Esse estágio é o estágio que faz o foco. E depois que o foco está pronto, que a câmera bipa, né? Ou que ela avisa você com o sinal luminoso lá dentro do visor, você aperta o segundo estágio e ela faz o clique, tá? Então, primeiro estágio foco, segundo estágio clique, tá bom? Aqui nós temos o seletor de modos, tá? Aqui você vai alterar entre os modos da câmera, tá? Nós vamos usar somente aqui o modo manual, tá? Que esse é o modo que você deve aprender a fotografar sempre. Primeiro de tudo, aprende no manual. Depois, se você quiser aprender os outros modos, né? Os semiautomáticos, o automático, aí você pode usar. Mas primeiro de tudo, você precisa aprender a fotografar no manual, tá bom? Depois nós temos aqui o seletor de modo de disparo, tá? Aqui também você vai usar sempre no S, tá? Por que no S? No S é o single shot. Ele vai dar apenas um disparo. A segunda opção é disparo contínuo, tá? Não é aqui o que nós vamos ver nessa aula, tá? Depois nós temos o temporizador e o modo silencioso. Você vai usar sempre no modo S, tá? Que é o single shot, tá bom? Vamos lá. Depois nós temos aqui o botão de seleção de velocidade do obturador, tá? Ele é um dial. Eu vou acender um LED aqui atrás da câmera para ver se fica melhor aí para vocês enxergarem, tá? Então olha só, aqui nós temos o botão seletor de velocidade, tá? Ele também vai selecionar a abertura depois, mas a princípio ele é o seletor de velocidade, tá? É um botão também que vamos usar demais. Depois nós temos aqui o botão de compensação de exposição. Nós vamos usar muito esse botão, gente, na função Shift. Se vocês repararem aqui, ó, ele tem um desenho de um diafragma pequeno aqui do lado. Ele está indicando que esse botão, ele também tem, além da função que está
desenhada nele aqui, que é compensação de exposição, ele também tem a função de alterar o diafragma. Então, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Quando você gira o seletor aqui de velocidade, ele vai alterando a velocidade do obturador. Se você pressionar esse botão aqui, o compensação de exposição, manter ele pressionado e girar o seletor, ele vai alterar a abertura do diafragma, tá bom? E depois nós temos aqui o botão FN, tá? Esse botão FN nós vamos configurar ele no menu para que ele funcione aí para alterar as configurações de ISO, tá bom? Então você pressiona o botão FN, mantém ele pressionado e ao girar o diafragma ele altera o ISO. Tá bom? Então, esses são os botões aí que nós vamos usar aí na maioria do tempo, tá bom? Nós não vamos explorar todos os botões, porque como eu já disse, né, isso aqui não é uma aula de manual da câmera, né? Nós vamos aprender a fotografar, fazer as principais funções na câmera, tá? Então, esses são os botões aí que nós vamos usar aí na maioria do tempo, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer aí, após nós checarmos aí os botões, né, entendermos os botões, a próxima etapa agora é formatar o cartão de memória. A primeira coisa que você tem que fazer, né, quando você vai fotografar, é formatar o seu cartão de memória, tá? Antes de formatar o seu cartão de memória, você precisa aí ter certeza, tá bom, que você descarregou e salvou as fotos, tá? Precisa fazer o backup, tá? Não vá formatar o cartão de memória sem antes fazer aí o backup, tá bom? E feito o backup, a gente vai formatar. Então vamos lá. Você vai acessar aí o menu, tá? Você vai no menu de configurações, onde tem aí a chave. Deixa eu apagar aqui o LED, que agora acho que ele vai atrapalhar. Você vai acessar o menu de configuração, né, onde tem aqui a chave, né, a ferramenta, e aí você vai aqui na opção, ó, formatar cartão de memória, vai pressionar o OK aqui do controle aqui, né, do controle direcional, vai colocar em sim e vai dar um OK, e aí a câmera vai formatar o cartão de memória. Gente, formate sempre o cartão na câmera, tá? Não formate o cartão no computador, tá bom? Esse cartão você vai usar só na câmera, o computador vai ser só para descarregar. Então você formata sempre na câmera, porque a câmera já tem o sistema de formatação ideal ali para trabalhar com o seu cartão, tá? O computador ele só vai ter a função de ler o cartão. Então não formata, evita formatar no computador, tá? Deixa para formatar sempre na câmera. Tá bom? Outra dica, gente. Procura usar cartão SD, tá? Não usa micro SD com adaptador, não, tá bom? Micro SD com adaptador, nossa, é um passo para ter problema, tá, gente? Então, eu não aconselho. Então, se puder, usa sempre aí um cartão original, tá? Um cartão sem adaptador, tá bom? Feito a formatação, nós vamos alterar o modo de exibição. Olha só, se vocês perceberem aqui, nós temos um modo de exibição com alguns desenhos na tela, tá? Tem desenho aqui né, ele altera, se eu alterar aqui a velocidade, ele também vai alterando aqui no desenho, né? Se eu alterar aí o diafragma, ele também altera, tá? Mas isso, gente, não é uma coisa lá muito interessante, porque quando você migrar por uma câmera high-end, não vai ter essas opções. Então você vai estar acostumado aí com algo que pode ser que você fique na mão aí quando você migrar de câmera, e você vai migrar, né? Você não vai ficar para sempre aí com uma câmera de entrada. A câmera é excelente, mas vai chegar uma hora aí que você vai querer migrar. Então nós vamos mudar aqui esse ecrã, tá? Esse visor aqui. Como é que vamos fazer isso? Vamos acessar o menu, e aí nós vamos descer aqui até formato ecrã de info,
tá? Algumas câmeras aí, acho que vai estar isso daí como formato de exibição de info, tá? Ecrã eu acho que deve ser no português de Portugal, tá bom? Eu acho que a tradução da D3100 é português de Portugal, tá bom? Então a gente vai entrar aqui no formato de ecrã de info e vai mudar para clássico. Vai estar em gráfico, tá? Que é o desenho. Você vai mudar para clássico. E aí tem as opções de cores, tá? Eu vou deixar aqui o meu em azul mesmo, tá? E olha só como é que ficou. Sumiu aqueles desenhos, tá? Agora nós temos aí a informação de velocidade, de abertura, temos o fotômetro, tá? Mas não temos aí muita firula, tá? Temos aí as informações que realmente nós precisamos para fotografar, tá bom? Vamos lá. A próxima configuração agora que nós vamos fazer é atribuir aqui o botão FN, tá? Lembram aí que eu falei, né, que nós precisamos atribuir o ISO aqui? Por quê? Porque o ISO não vem atribuído a esse botão, tá? Esse botão não tem a função ISO. Ele é um botão configurável, tá? Então nós vamos botar aqui a função ISO nele. Por quê? Porque senão nós vamos ter muita dificuldade de alterar o ISO da câmera. Tá? A Nikon, ela não tem muita ergonomia nessa questão de ISO. Eles foram corrigir isso nas câmeras bem mais novas, tá? D760, D810 para frente. Mas nas outras câmeras, mesmo as full frame mais antigas, como a D610, ou as câmeras tipo a D7100, ainda tem uma ergonomia bem ruim aí na questão do botão do ISO. Então nós vamos configurar aí o botão do ISO aqui no botão FN, tá bom? Para isso nós vamos também aí acessar o menu, tá? Também é o menu de configurações, tá? E aí nós vamos descer até a opção botões. Vamos acessar. E aqui nós temos, ó, o botão FN, tá? O meu já está configurado para ISO, mas vocês podem ver que tem muitas opções aqui, tá? Talvez o de vocês esteja aí com qualidade de imagem, sei lá. Mas enfim, vocês vão colocar aí sensibilidade ISO e dar um OK, tá? Então sempre que eu pressionar aí o botão FN, eu vou ter um atalho ao meu ISO, tá bom? Bom, feito aqui essas configurações, tá? Nós vamos aí partir agora para a tela principal. Essas são as configurações aí mais importantes que você vai fazer na sua câmera para você começar a fotografar, tá? Para você não se perder aí no momento da fotografia, tá bom? Como eu disse, nós não vamos explorar todas as opções de menu, senão a gente ia precisar de uma live aí de 4 horas, tá? E não é esse o caso, tá? E também aí você pode, né, no manual, depois que você começa a dominar aí os primeiros passos, as principais funções, você vai no manual e começa a entender com facilidade o manual, né? Que é uma coisa um pouco complicada quando a gente aí tá começando, né? Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar aqui, né? Nós vamos aprender a utilizar as configurações da tela principal, tá? A tela principal é essa tela aqui, tá bom? Nessa tela nós temos aqui destacado as informações do clique, tá? As informações da fotografia que vamos fazer. E aqui na lateral, né? Nessa lateral aqui direita, nós temos as funções secundárias do clique, tá? Algumas câmeras, tá? Eu acredito que da D3000, acho que da D3400 para frente, essas informações, elas aparecem aqui embaixo, tá? Em 2 faixas e não aqui na lateral. Mas enfim, é só um detalhe, se não tiver aqui, vai estar aqui embaixo, tá bom? Mas são as mesmas informações, as mesmas funções, tá? Como é que a gente vai, por onde a gente vai começar? Nós vamos começar aqui pelas opções laterais, fazer as configurações secundárias aqui do clique, né? Na opção aqui, nas opções laterais. A primeira que nós temos aqui é a opção de qualidade de imagem. Como é que nós vamos acessar? Nós vamos acessar com o botão Info, tá? Esse primeiro botão aqui
no caso da D3100, tá? É um botão que tem a letra I. Se caso a sua câmera ele não estiver aqui em primeiro, pode estar em alguma outra posição aqui, mas é o botão I, o botão Info. Então, quando eu pressiono o botão Info, eu entro aqui nessas opções laterais, tá? E aí, com as setas direcionais, eu posso navegar até aí as opções, tá? Então, a primeira opção que eu tenho aqui é a qualidade de imagem. Eu vou clicar em OK e vou entrar nela. Aqui você tem aí o RAW, mais o Fine, que é o JPEG em máxima qualidade. Depois você tem só o RAW, só o Fine, normal e Basic. Gente, eu aconselho sempre fotografar em RAW, tá? Por quê? Porque o RAW é um arquivo que tem mais informações, é mais fácil de corrigir defeitos, é mais fácil de editar, né? Tem mais alcance dinâmico, recupera melhor luz e sombra, você consegue trabalhar o balanço de branco, enfim, tem uma série de vantagens em se fotografar em RAW. Tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre a diferença entre RAW e JPEG. Se você quiser assistir, beleza. Ah, mas eu quero fotografar em JPEG porque eu quero a minha fotografia pronta. Ou então, eu não tenho computador. Eu vou passar aí da câmera para o cliente, ou talvez para o celular. O celular, né, pode não ter tanta capacidade. Vai em Fine, tá? Usa o Fine. Não usa normal e Basic não, porque a foto fica muito pobre em informação. Ela fica boa, mas fica com uma margem muito pequena para você editar, tá? Então, você pode selecionar aí entre RAW ou Fine, tá? Eu vou escolher RAW. Segunda opção, balanço de branco. Vou dar um OK. E eu tenho aqui as opções auto e as opções pré-estabelecidas, tá? Lâmpada incandescente, a lâmpada de flúor, né? Que é aquelas lâmpadas compridas que também já não são tão comuns hoje, né? Luz solar, enfim, tem flash, nublado, sombra. Tem a opção aqui de pré-definição manual, que você também consegue fazer aí fazer um balanço de branco personalizado, mas nós não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Mas eu sugiro deixar no alto. Por quê? Porque as câmeras modernas, gente, dificilmente erra o balanço de branco. A opção de balanço de branco automático nessas câmeras, elas são excelentes, não tem com o que esquentar a cabeça. E se você estiver fotografando em RAW, aí que você não deve se preocupar mesmo, porque se der algum problema, você corrige facilmente na pós, tá? Então, eu indico sempre aí deixar como alto o balanço de branco, tá bom? Feito isso, nós temos aí a sensibilidade ISO, tá? Aqui você vai escolher a faixa de ISO, tá? Se você der um clique aqui, você escolhe qual ISO você quer, só que nós não vamos usar aqui essa opção, porque eu vou mostrar depois para vocês com o atalho, que vai facilitar muito, mas esta opção é para escolher aí a faixa de ISO que você vai utilizar, tá bom? Temos aqui o modo de focagem, né, que tem aí AFA, AFS, AFC e MF, que são os seguintes. O AFA é um modo que alterna entre o AFS e AFC. Ele faz um foco estático e se o objeto começar a se mover, ele também começa a se mover, tá? Não é o modo que eu indico para quem está começando, tá? Não indico, é um modo um pouquinho complexo, um pouquinho chato de usar, tá bom? E nós temos também o modo MF, que é o modo manual, você tem que focar na mão, focar aí no modo manual. Não é também indicado, por quê? Porque essas câmeras têm um visor que não é feito para fazer um foco manual, é muito difícil focar no manual com essas câmeras. Para focar bem teria que trocar o bipartido, e não é aí o caso aqui também, tá? Então nós vamos aí ficar com o AFS ou AFC. AFS é o modo de foco estático, tá? Você, para fotografar objetos estáticos, fazer retrato de pessoas que estão paradas, fotografar objetos parados, né? É um modo que é bem preciso, tá? E dá um resultado muito bom, desde que os objetos não estejam em movimento. E o AFC é um modo contínuo, que o foco acompanha o movimento do objeto, tá?
Se você quiser fotografar algo contínuo, esse é o modo, tá? Se você quiser saber mais sobre estes modos, tá? Mais detalhadamente, eu tenho vídeo aqui no canal onde eu explico com detalhes como funciona cada um desse modo. Mas a princípio eu vou falar para você utilizar o AFS, a menos que você vá fotografar objetos em movimento, tá? Então você seleciona aí AFS. Depois nós temos aí o modo de área de autofoco, que é a seleção de pontos de foco. Aí nós temos o AF ponto único, tá? Onde você vai usar apenas um ponto de foco por vez, tá? Nós temos o AF de área dinâmica, onde ele prioriza um ponto de foco, mas ele deixa os pontos laterais de stand-by. Se precisar, ele usa alguns dos laterais aí para confirmar, né? Para deixar o foco mais preciso naquele ponto que você determinou. E nós temos aí o AF automático, tá? A seleção automática de pontos de foco. Esse aqui, gente, nós nunca vamos usar, tá? Esse AF, área alto, que é seleção automática de pontos de foco, é pedir para errar o foco, tá? Ele é muito ruim. Se tiver mais contraste atrás do objeto que você está tentando focar, ele vai para trás e foca errado. Esse aqui é mais para quando você vai usar o modo de foco contínuo, tá? Ele tende a perder um pouco menos o foco, porque ele não fica só em um ponto, ele fica com os pontos da sua extremidade como pontos auxiliares. E esse aqui é o ponto único, é o ponto que eu vou recomendar para vocês, tá? Vou falar para vocês, deixem neste ponto aqui, porque esse ponto é mais fácil de operar. Ele fica com apenas um ponto de foco funcionando, né? E aí você escolhe qual será esse ponto de foco. Se você deixa aqui no automático, ó, vou mostrar para vocês, tá? Olha só, eu coloquei no automático. Se vocês observarem aqui, ó, aqui eu tenho a indicação dos pontos de foco. Todos eles estão ativos, tá? A câmera vai decidir, porque ela não foca com todos, tá? Então ela vai decidir qual ponto ela vai usar. Então se tem algo mais na frente, onde você quer fotografar na cena, ela vai escolher o ponto que incide em cima daquele objeto que está mais à frente e usa o ponto de foco, tá? Acontece que muitas vezes um objeto atrás tem mais contraste e ela escolhe outro ponto e foca no objeto de trás e perde o foco no objeto da frente. Então ela erra muito nesse sistema automático. Agora, olha só que interessante. Eu vou selecionar o AF ponto único. E olha só como ficou agora aí a seleção. Ficou apenas um ponto de foco. E se eu usar as setas direcionais, olha só, eu consigo alterar qual ponto eu quero. Eu vou dizer para vocês, né? Eu vou recomendar para vocês deixar no meio, no ponto central. Por quê? Porque o ponto central ele é mais preciso, tá bom? Ele tem uma maior precisão, uma maior sensibilidade. Os pontos laterais não são tão precisos. Então, deixa no ponto central e bota esse ponto central em cima do que você quer fotografar, tá bom? Vai fotografar uma pessoa, bota o ponto central no rosto da pessoa e depois você faz a técnica de reenquadramento. Se você quiser saber qual é essa técnica de reenquadramento, tem vídeos aqui do canal também que vão ensinar aí vocês a fazerem esse vídeo, tá? Galera, quem estiver aí curtindo esta live, deixa o like aí para mim, tá? Eu esqueci de pedir o like para vocês no começo, então deixem aí o seu joinha, tá? Comentem, façam perguntas aí nos comentários que depois eu vou responder aí para vocês, tá bom? E vamos voltar aqui à nossa aula, tá? Bom, vamos voltar aqui. Agora a próxima opção é o modo de medição. O modo de medição é o modo como a câmera mede a luz, tá? Tem alguns modos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a localizada, que ela vai medir a luz no centro, no ponto central ali da câmera, tá? Tem a central ponderada, ela expande um pouquinho, e tem a matricial, que ela mede a cena como um todo. Vou falar para vocês, usem a matricial, tá bom?
Por quê? Porque são os primeiros passos. Então esse aqui é o modo que vai dar um melhor resultado para você que está começando, né, na fotografia, que está aprendendo aí usar a sua câmera, que ainda está perdido um pouquinho aí nas configurações. Usa a matricial, porque a matricial mede a luz como um todo. Nestas outras opções aqui, são opções para você fazer uma medição mais localizada de luz, quando você está trabalhando com uma luz direcional, com uma luz dramática, uma luz criativa, ou até mesmo um flash. Aí você usa esses outros modos, mas no geral usa aqui a opção matricial, tá bom? Delighting ativo. Isso aqui, gente, vocês vão desligar. Isso aqui é um passo em direção a deixar a sua fotografia aí com uma baixa qualidade, tá? Esse delighting ativo aqui, existe muita controvérsia a respeito dele, tá? Alguns dizem que ele afeta o RAW, outros dizem que não. Mas eu vi um material, né, no site da Nikon dizendo que ele afeta sim o RAW. Então mesmo que você fotografe em RAW, você desativa esse delighting ativo. Porque o que ele faz? Ele, no momento do clique, ele aumenta a exposição em um ponto e abre as sombras. Então ele faz aí ele tenta aumentar o alcance dinâmico da fotografia para não perder sombras, tá? E altas luzes, e acaba aí deteriorando um pouco a imagem. Então eu aconselho a desativar aqui essa opção de lighting ativo. Próxima opção é opção de gravação. Nós não vamos abordar, tá? Temos aqui a compensação de exposição, também não vamos abordar, porque é um assunto avançado, você vai deixar no 0. E a compensação do flash, tá? Também não vamos abordar, você vai deixar no 0. Então esse aqui no 0, esse aqui no 0, tá? E aqui nós temos os modos de flash, tá? Também não vamos abordar, porque não é um conteúdo um tanto mais avançado, né? E não é aqui a intenção dessa aula, tá? A intenção dessa aula aí é uma fotografia básica, tá bom? Abordado estes pontos, nós vamos agora à tela principal, tá, gente? A tela principal aqui, nós temos aí a velocidade, nós temos a abertura e nós temos o fotômetro. Aqui nós temos a quantidade de fotografias que cabem em um cartão de memória. Como eu estou em RAW, o meu cartão é de 16 GB, cabe 909 fotografias, está dizendo para mim aqui, tá bom? Se eu tivesse com outro tamanho de cartão, ou se eu mudar o formato, vai aumentar aqui, ou diminuir aqui a capacidade do meu cartão, tá bom? Ó, por exemplo, se eu mudar aqui para Fine JPEG, olha lá, foi para 1.800 fotografias, né? Dobrou aí praticamente. Por quê? Porque o RAW é maior, né? O RAW ele tem, é um arquivo bem maior aí do que o JPEG, tá bom? Enfim, aqui é a quantidade de fotografias que cabem no cartão, tá bom? Aqui, como nós já vimos, é o indicador de ponto de foco e as principais funções aí são velocidade, abertura e fotômetro, tá? Velocidade, como eu disse para vocês, você altera girando aqui o dial, tá? Ó, se eu girar o dial, eu altero a velocidade do obturador, tá, pessoal? Ah, Roberto, que velocidade que eu uso aqui, tá? Você vai usar uma velocidade... Gente, assim, ó, a velocidade, você precisa fazer a fotometria, tá? Mas, a grosso modo, a velocidade ela não pode ser baixa a ponto de borrar o objeto que você está fotografando, tá? Então, por exemplo, você está fotografando, fazendo retrato de pessoas aí paradas numa festa, por exemplo. As pessoas fazem uma pose e você fotografa. Você pode usar aí 1.80 de velocidade, que não tem problema, né? Com uma lente, por exemplo, uma lente do kit, né?
ou uma 50 milímetros, né? Até uma 85. Você pode usar aí um 80, né? Segurar firme, não vai borrar. Ah, Roberto, eu estou fotografando, a galera está correndo. Como que eu faço? Aí você tem que aumentar, porque um 80 vai borrar. Aí você pode usar, por exemplo, um 200. Ah, estou fotografando corrida de moto. Aí tem que subir, vai subindo a velocidade, tá? Quanto mais rápido o assunto que você está fotografando, mais velocidade você precisa colocar aqui, tá? Ah, existe uma regra para saber? Não existe, gente. Você tem que testar, tá? Não tem uma regra para você saber a velocidade ideal, tá? Geralmente, fotografando aí pessoas, né? Eu uso entre um 80 e um 125 ou maior, dependendo da fotometria, mas não abaixo, tá? Depois eu tenho a abertura do diafragma, tá? Abertura do diafragma, gente. Lembram aqui do botão, tá? Eu pressiono este botão, mantenho ele pressionado e giro o dial. E olha só, estou alterando aí a abertura do diafragma. Que abertura eu uso, Roberto? Depende. Você tem que fazer a fotometria, tá? Você tem que ver a fotometria, você tem que ver se você quer desfocar o fundo, se você quer um fundo focado, tá? Existem várias variáveis que vão interferir aí, tanto na abertura quanto na velocidade. E o que mais eu preciso observar aqui, Roberto, além da velocidade e da abertura? Você precisa observar aqui o ISO, tá, gente? O ISO aqui, ó, que tá aqui, ele é tão importante quanto velocidade e abertura. E você disse naquela hora que não precisa entrar aqui para ajustar o ISO. Não, gente, porque nós configuramos o botão FN. Então eu vou pressionar o botão FN e olha só, já acende o meu ISO. Aí é só eu girar aqui, ó, e eu tenho alteração de ISO. E qual ISO eu seleciono, Roberto? Novamente, gente, vai depender aí da fotometria, da luz que você tem disponível, tá? Se você tem muita luz, ISO baixo. Se você tem pouca luz, ISO alto. Olha só, agora eu vou dar uma dica sensacional para vocês, tá? Se você quer saber como configurar velocidade, abertura e ISO da forma correta, tá? Você vai na descrição desse vídeo, tem um link para o meu curso de fotografia básica, curso gratuito e com certificado. Neste curso de fotografia básica, eu ensino você a fazer aí a configuração de velocidade, abertura, ISO e também do foco, tá? Você aprende nas diversas situações como fotografar aí do modo correto, né? Como ajustar velocidade, abertura e ISO do modo correto para que você tenha a fotografia ideal. O curso é gratuito, o curso tem certificado e está disponível aí para você, tá? Então entra aí na descrição do vídeo e faz a inscrição nesse curso, tá bom? Galera, essas aqui eram são, né, as opções aí principais que você precisa saber para você usar aí a sua câmera, tá? A sua Nikon, para você dar aí os seus primeiros passos, para você entender como é que funciona a sua câmera Nikon, tá? Como conseguir aí uma boa fotografia com ela, tá? São as funções aí que você precisa dominar, tá bom? Eu comentei que ia ter um bônus aí e eu ia ensinar como configurar o botão de foco, né? Aqui no AFL, tá? Então nós vamos ver aí como configurar o botão de foco aqui como bônus, tá? Vamos então configurar o botão de foco aqui e para isso nós vamos acessar aí novamente o menu, tá? Na opção menu de configurações e novamente aqui na opção botões, né? Onde nós já fizemos aí a configuração do botão FN. Nós vamos entrar nessa opção e nós vamos agora no botão AEL-AFL. Você acessa essa opção e vai aqui em AF On. Ele vai estar aqui em bloqueio, né? De exposição, bloqueio de AF. Você vai aqui no AF On e seleciona AF On, tá?
e tá feito aí a configuração do botão traseiro. Olha como é simples, gente. Existem modelos de Nikon que você precisa fazer uma configuração extra, que é desligar o foco do botão do disparo, tá? Mas modelos de entrada não tem essa opção. E tem até modelos high-end que não tem essa opção. Você só faz essa configuração que nós acabamos de fazer e já está pronto para uso, tá? Alterou ali essa opção, o botão, aí esse botão aqui deixa de fazer o foco, e o foco agora é feito apenas aqui neste botão, quando você pressiona aqui este botão AEL, AFL, tá? Olha só, vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver, mas ó, eu vou pressionar esse botão e ela fez o foco, tá? Não tá mais aqui. Aqui eu posso pressionar, ó, o primeiro estágio, que não acontece nada. Ele só vai fazer o clique, tá? Então eu faço aqui, ó, o foco. Deixa eu achar algo para focar. E aí eu aperto aqui no disparador e ele faz o disparo, tá bom? Bom, galera, estas foram as funções aí, né? As funções mais usadas nas câmeras de entrada que eu queria mostrar para vocês aí nesse vídeo, tá? Com isso que eu mostrei aqui para vocês, já dá para fazer muita fotografia, tá? E se vocês aliarem estas configurações que eu mostrei para vocês com o meu curso, que está na descrição desse vídeo aí, tá? De fotografia básica, né? O curso introdutório à fotografia, que é gratuito, que o link está na descrição, que tem certificado, você vai mandar muito bem com a sua câmera, tá? Você vai aprender de uma vez aí a usar a sua câmera fotográfica, tá bom? Então não esquece, quem não fez o curso ainda, clica no link aí, faz a sua inscrição, tá bom? Porque o curso é muito bom e no final você ainda recebe um certificado, tá bom? E agora, galera, vamos ver aí os comentários de vocês, né? Deixa eu dar uma olhada no horário. Gente do céu, foi longa a aula hoje, hein? Temos aí 10 minutos restantes. Agora eu vou dar uma lida aí nos comentários, gente. Quem tiver dúvida aí, posta pra gente, tá? Não sei se vai dar tempo, né, de responder aí, porque só temos 10 minutos, mas eu vou ler aí as dúvidas de vocês, tá? Tenho uma D7000, uso para hobby, mas tenho receio de mexer muito nela. Não tenha medo, meu amigo. Se der algum problema, você reseta as configurações. Mas não pode ter medo não, tem que mexer mesmo, tá? Deixa eu desligar o alarme aqui, gente. Tem que mexer sem medo mesmo, tá? Não tenha medo não, tá bom? As D7000 são muito boas, são mesmo, eu já tive uma, são excelentes. Boa noite, Roberto. Boa noite, galera. Vitor, Josafá, Arnaldo, Pedro, Ricardo Sanches, Ricardo Mendes. Fala, Crecré, boa noite. Eu sou o Crecré, fotógrafo e cinegrafista. Eu tenho uma D90, uma 7100 e uma 3200. Show de bola. A velocidade aí, lembrei das fotos da vaquejada. Ô, Vitor, é você, é? Você que é o fotógrafo das vaquejadas aí, né? Show de bola. João Pereira, boa noite, meu amigo. Gostaria muito de ter uma aula dessa com Canon. João, vai ter a aula com Canon, tá bom? Eu vou fazer aqui, fiz hoje essa da Nikon. Segunda-feira que vem vai ser da Nikon High-End, tá? Que sai da linha de entrada. E a próxima vai ser Canon, tá? Vou dividir a Canon em duas vezes também. Uma Canon de entrada e uma Canon high-end, mas vai ter a da Canon também, tá? Eu só preciso arranjar uma Canon de entrada porque eu não tenho, tá? Se tiver alguém aí de Sorocaba vendo a live que tem uma Canon de entrada e queira me emprestar para fazer a live, vai ser muito bem-vinda, tá bom? É só na terça-feira que eu utilizo aí para live, tá? Infelizmente eu tô sem nenhuma. Eu tinha uma T3i, acabei vendendo ela há um tempo atrás. Enfim, fiquei sem nenhuma, mas vai ter sim, tá bom? Fica tranquilo que vai ter, tá? Nego Beato, só vi a metade da aula, vai ficar disponível aí, é só ver o restante, tá bom? Bom, pessoal, eu vou precisar encerrar essa aula, tá? Estou aí no meu horário, né? Estamos batendo quase uma hora de live, tá bom? E eu preciso encerrar. Espero que vocês tenham aí gostado desse conteúdo, tá bom? Tenham todos aí uma ótima semana. Um forte abraço a todos vocês e até mais.